Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 17. Em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 17, aliás, capítulo 5, a partir do versículo 17, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo adiante. E não achando por onde o puser, ou pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por meio entre as telhas o baixaram com a cama até o meio onde estava Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondendo, e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, nessa noite, venha falar conosco, ó Deus, através dessa palavra. Senhor Deus, repreende, ó Deus, toda barreira, todo impedimento, que cada um que está na sua casa, que está no seu lar, Senhor Deus, assistindo, ó Pai, essa transmissão, venha ser tocado, ó Deus, pelo Teu Espírito, venha ser tocado por essa palavra, ó Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela tem ensinamentos para as nossas vidas, ela tem orientações, ó Deus, ela nos mostra caminhos para que possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu te peço, ó Pai, nessa noite, abençoa, Deus, cada vida, abençoa a Tua igreja, é o que nós pedimos, ó Deus, nessa noite, Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, queridos? Queridos, essa palavra, eu tenho certeza, conhecidíssimo de todos os irmãos, e ela tem várias orientações para as nossas vidas, nos revela algumas coisas sobre Jesus Cristo, e também nos mostra algumas atitudes que nós devemos tomar em meio a dificuldades. Então, uma palavra bastante ilustrativa, querido, para os dias que nós estamos vivendo. Nós que precisamos da graça, que precisamos da misericórdia de Deus, que precisamos que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Ela tem bastante orientações para nós essa noite, a respeito daquilo que Jesus Cristo Ele pode fazer sobre as nossas vidas, a respeito de como nós precisamos se comportar, querido. E eu gostaria de começar
pela visão que o Espírito Santo de Deus me deu sobre essa palavra, a respeito do nosso comportamento diante dos problemas. Uma das coisas desse texto aqui que está muito clara para as nossas vidas é a maneira como esses homens aqui, transportando esse aleijado, eles conseguiram chegar até Jesus Cristo. Sabe, queridos, aqui nesse texto não narra, mas essa passagem também é narrada no Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos, Jesus disse uma coisa para esse aleijado: tende bom ânimo. O Evangelho de Lucas não citou essa palavra, mas Marcos ele citou que Jesus também disse a esse homem: tende bom ânimo. Sabe, queridos, e para algumas pessoas o momento que nós estamos atravessando, eu tenho certeza que tem pessoas que estão ficando desanimadas. E nós vemos aqui no exemplo aqui desses homens que o momento, queridos, em que eles foram buscar Jesus Cristo, a condição que era oferecida aqui nesse momento não era uma condição fácil de chegar até Jesus Cristo. E muitas das vezes, queridos, eu e você vamos encontrar sim dificuldades para chegar até Jesus Cristo, vamos encontrar sim alguns obstáculos pelo meio do caminho, mas, queridos, aqui esses homens mostram que mesmo com as nossas forças humanas, às vezes sem haver nenhuma intervenção divina, nenhum milagre, é necessário nós também nos esforçarmos para chegar até Jesus. O que nós percebemos aqui foi exatamente isso, porque quando o texto narra que eles subiram até o telhado, que eles desceram pelo telhado, queridos, isso significa ali que todas as formas mais fáceis de porta, janela, todas as condições para eles conseguirem chegar até Jesus já haviam sido estancadas, porque não tinha condição de passar por ali. E muitas das vezes, queridos, quando nós queremos alcançar algo de Deus e percebemos algum obstáculo no nosso caminho, às vezes nós desistimos, às vezes nós voltamos para trás, às vezes, queridos, nós não perseveramos. E uma das coisas que a palavra de Deus sempre nos orientou é ser perseverantes. Ser perseverantes, mesmo que haja obstáculos, mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja pedras pelo caminho, mesmo que haja tropeços, seja humanos, seja dificuldades financeiras, seja o que for, queridos, mas se nós chegarmos até Jesus Cristo, alcançarmos o nosso objetivo, que é ser abençoado. E aqui eu tenho certeza que quando eles chegaram à porta, talvez eles pediram licença, e talvez as pessoas fizeram que nem ouviu, ou talvez não era possível chegar na porta dessa casa, ou talvez não era possível se aproximar dessa casa, porque uma das coisas é fato que todos os lugares onde Jesus andava sempre havia multidões, então com certeza essa casa estava cercada por multidões, queridos. Mas aqui a gente vê assim que, embora tinha ali um aleijado deitado naquela cama, que estava desanimado, mas havia 4 homens que estavam dispostos a perseverar para ver a vitória daquele que estava ali na cama. E muitas das vezes essa perseverança, ela precisa estar em mim e em você, para nós alcançarmos os nossos objetivos, para nós alcançarmos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos ver o milagre acontecer. Nem sempre as coisas vão ser fáceis, e muitas das vezes nós queremos as coisas fáceis, nós queremos as coisas assim, como a tecnologia está apresentando para nós hoje, um clique e as coisas já acontecem, um telefonema e as coisas estão resolvidas. Mas eu quero dizer para você que Deus não mudou, que a forma que Deus estabeleceu para nós chegarmos até Ele, ela permanece imutável, não está sujeita à tecnologia, nem os nossos dias, nem o que nós estamos vivendo hoje. Então pode ser, querido, que quando você tentar se aproximar de Jesus, alcançar a graça, alcançar a misericórdia de Deus, o milagre que você precisa, querido, talvez as coisas não vão ser tão fáceis.
E a pergunta para mim e para você nessa noite é: se quando nós percebemos obstáculos, quando nós percebemos a dificuldade sobre as nossas vidas, qual que é a nossa atitude? Nós perseveramos ou nós recuamos? Ou nós voltamos para trás e desistimos de nós mesmos, desistimos da nossa vitória? Qual que é a nossa conduta? Eu imagino que Josué, quando chegou com o povo de Israel, lá em frente de Jericó, e viu aquelas muralhas, talvez um deve ter falado para o outro: como que a gente vai conseguir transpor isso aqui? Mas Deus sempre tem um meio, querido. Às vezes aquilo que está diante dos nossos olhos não vai ser a dificuldade que nós vamos ter, mas às vezes o quadro, querido, não vai ser favorável. Às vezes a aparência das coisas vão nos mostrar que vai haver dificuldades, que vai haver problemas. E eu fico imaginando aqui essa cena. Quando todas as possibilidades normais, entrar pela porta, ou chegar por uma janela, ou coisa assim, se estancou, talvez o aleijado olhou para a cara dele e falou assim: não tem jeito, né? Vamos deixar isso para outro dia. Mas ali tinha 4 homens, queridos, que a perseverança estava no coração desses 4 homens. Ou não, Jesus está aqui, a gente precisa chegar até Ele. Aleluia! Se nós cremos que Jesus está aqui, então, querido, nós precisamos ser tocados, nós precisamos tocar Ele, e nós precisamos ser abençoados em nome de Jesus. Se você crê nessa noite que Jesus Cristo está falando com você, então você precisa ser perseverante em todas as coisas que você faz. Às vezes nós vamos precisar insistir, querido, em Jesus Cristo. Não foi só nessa palavra aqui, mas em outros lugares Ele também bateu nessa tecla de perseverar. Batei, e abri-se-vos-á. E quando Ele está falando sobre isso com os seus discípulos, Ele está falando sobre perseverança. Ele está falando sobre você persistir, não desistir com facilidade. E às vezes nós temos essa facilidade de começar a enxergar grandes obstáculos, começarmos a enxergar grandes problemas para alcançarmos a nossa bênção, e às vezes o nosso coração está mais caído para o lado de desistir do que continuar. E alguém entre aqueles 4 homens ali teve uma brilhante ideia: vamos subir no telhado. E às vezes, querido, você vai precisar subir no telhado. Às vezes as condições não vão ser favoráveis. Às vezes nem todas as coisas vão cooperar para você chegar rápido até uma vitória, até uma bênção. E você vai precisar, querido, fazer aquilo improvável, o mais difícil. O mais difícil. Vamos subir no telhado. Já que não dá pelas portas, não dá pela janela, não tem outro meio, então vamos subir no telhado, mas nós não vamos desistir. E eu tenho certeza, querido, que uma das coisas que Deus, uma virtude que Ele quer que tenha na minha vida, que tenha na sua vida, é a perseverança. A perseverança em buscar, a perseverança em adorar, a perseverança em orar e buscar a face de Deus, orar até ter resposta, querido. Orar até ver algo mudar, como foi Elias lá no monte, que orou até ver um sinal de Deus, e quando ele viu uma pequena nuvem, querido, ele já contava que aquilo ali já era um grande sinal, porque ele estava firmado na fé. Então às vezes, querido, você vai passar por situações assim. Sabe por quê? Porque Jesus previu isso. Ele falou: nesse mundo tereis tribulações. Mas Ele diz lá a mesma coisa que Ele falou aqui para o aleijado: tem de bom ânimo, querido. Não desista com facilidade, não desista dos teus sonhos, não desista das promessas, não desista daquilo que Deus pode fazer pela tua vida, às vezes por causa de um pequeno obstáculo que você tem condições de transpor. O aleijado, ele não tinha condições de subir no telhado sozinho, mas Deus preparou 4 homens ali junto com ele,
Então vamos subir. Aleluia. E quando nós temos fé e perseverança nas coisas de Deus, muitas das vezes as coisas que eu não consigo sozinho, Deus vai levantar pessoas para te ajudar, meu irmão. Deus vai levantar anjos para ajudar, para te fortalecer, para você continuar caminhando. Mas uma das coisas que nós não podemos fazer é desistir com facilidade. Eu fico pensando, querido, como é que vai ser a nossa volta quando os cultos presenciais voltarem? Será que todos vão estar no mesmo ânimo? Será que todos vão estar fortalecidos do Senhor? Porque para nós também, queridos, foi imposta uma prova também, fora essa doença e fora todos os problemas, foi imposta uma prova para nós manter a nossa vida espiritual de pé, querido. E agora, dependendo de mim e de você, cada um cuidando da sua vida espiritual. E este momento, mais do que nunca, meus irmãos, é que eu e você precisamos perseverar na oração, precisamos perseverar em todas as coisas que nós fazemos. Às vezes eu fico pensando, querido, como que durante essa pandemia, esse problema que nós estamos atravessando, como que cada um está cuidando da sua vida espiritual? Porque o cuidado com a vida espiritual é a oração, é a adoração, é a leitura da palavra, é consagrar-se, é adorar a Deus, querido. E como é que será que agora que ficou na responsabilidade de cada um de nós, como é que será que cada um de nós estamos cuidando disso? Porque quando nós temos os cultos presenciais, a gente vem à igreja, a gente ora, pede oração, a gente escuta a palavra, mas agora nesse momento, que cada um está dentro da sua casa, querido, a responsabilidade caiu sobre as nossas vidas de perseverar em oração, de perseverar nas coisas de Deus, para que quando, querido, as coisas voltarem ao normal, nós estejamos igual ou melhor do que nós estávamos antes. E o meu desejo é que esteja melhor. O meu desejo, querido, é que você volte quando nós voltarmos para o nosso culto presencial, que você esteja mais fortalecido do que era antes. Nós não podemos voltar como nós éramos antes, nós precisamos voltar melhores, em nome do Senhor Jesus. Mas isso vai depender, querido, da nossa perseverança. E o que nós percebemos aqui, que o que gerou milagre foi a perseverança, porque a perseverança, querido, nas coisas do Senhor Jesus Cristo, gera milagre nas nossas vidas. E o que gerou o milagre aqui foi a perseverança, foi a persistência. Será que alguém perguntou quem vai consertar esse telhado? Ninguém quer saber, meu irmão. O que nós precisamos hoje é do milagre para esse coitado aqui que está aqui nessa cama já tem anos. Telhado a gente cuida depois, os prejuízos a gente cuida depois, mas o que nós precisamos nesse momento é chegar aonde Jesus está. Então ficou registrada essa história aqui exatamente por causa disso, querido, porque esses homens são exemplos a ser seguidos, de perseverança, de persistência, de chegar até Jesus Cristo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, aleluia, porque o resultado final da perseverança deles é que aquele que entrou carregado, saiu carregando a sua cama, e é isso que Deus quer, que aquele que entra carregado, saia andando, aquele que chegou prostrado, que saia de pé, que aquele que estava desmotivado, que estava desanimado, querido, ele saia motivado pelas coisas de Deus. É isso que Deus quer, porque nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos ter perseverança dentro do nosso coração. Deus, ele não mudou, o seu poder não mudou, os cultos presenciais podem ter parado por um instante, mas Deus continua o mesmo, continua operando milagres, continua salvando vidas, continua curando, continua restaurando. O céu, querido, não parou.
O céu não está em quarentena. Você entende isso nessa noite? O céu não está em quarentena. O nosso Deus, Ele continua agindo. O nosso Deus, Ele continua realizando milagres. Não é esse vírusinho aí, como disse o presidente, essa gripezinha que para o nosso Deus. Não é. Então, queridos, por causa disso, querido, se o céu continua com as suas janelas abertas, isso é sinal que Deus continua operando milagres, que Deus continua fazendo grandes coisas nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância dessa palavra nesse dia para nós, sobre a perseverança, sobre nós permanecermos, sobre nós continuarmos. Amém? Jesus Cristo disse para ele: filho, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Você já percebeu como é que a gente às vezes tem uma facilidade de desistir fácil das coisas espirituais? Você já percebeu como às vezes a gente tem uma facilidade, querido, de parar de orar, de parar de buscar? Ontem eu estava trabalhando no hospital e eu ainda escutei essa frase, que foi o que me fez lembrar desse texto imediatamente. Eu vi uma faxineira lá que trabalha no meu setor, no setor que eu trabalho, cantando um louvor. E eu perguntei assim para ela: você é evangélica? Ela falou: eu sou, mas eu estou afastada. Eu desanimei. Eu falei para ela: mas você acha que um momento como esse, de doença, de pandemia, dessa bagunça que está aí, você acha que é uma hora de estar afastado de Deus? Eu acho que não. Eu falei para ela: volta para Jesus. Volta para Jesus o mais rápido possível. Ela ficou em silêncio, ficou olhando para mim, sabe? Eu falei: não é tempo de andar afastado do Senhor. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Mas isso, querido, é de nós. Nós temos uma facilidade muito grande de desanimar. Você já percebeu isso? E nós temos uma facilidade muito grande de deixar de vir à igreja, de deixar de orar, de buscar. Você já percebeu isso? Como muitas das vezes que nós, estou desanimado. Quantas vezes, querido, eu como pastor já ouvi isso? Estou desanimado. Meu irmão, mas eu quero dizer para você que nem sempre as bênçãos vão vir da forma como nós queremos. Mas o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Às vezes a minha bênção, a tua bênção pode demorar um mês, pode demorar 6 meses, pode demorar um ano. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que não se esquece daqueles que buscam a Ele. Tudo tem o seu tempo. Salomão escreveu lá em Eclesiastes: há um tempo determinado para todas as coisas, meu irmão. O que acontece em nós é que muitas das vezes nós não temos paciência de esperar. Mas quando você estiver pensando em desanimar, lembra do salmista: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me tirou de um lago de charco horrível e me colocou sobre uma rocha firme, meu irmão. Esperar com paciência. E agora? A gente tem que esperar com paciência. Eu estava vindo ontem do trabalho, o motorista do carro falou assim para mim: eu acho que essa pandemia vai até o ano que vem. Eu pensei comigo: está amarrado em nome de Jesus, porque já tem muita gente que está sem paciência, tem muita gente que está desanimado dentro da sua casa. Nós precisamos clamar ao nosso Deus, querido. Por isso que eu falo para você que essa virtude, querida,
perseverança, ela precisa estar dentro do nosso coração, e nós não podemos desanimar. E se acontecer isso também, que nós estejamos com Jesus, queridos, que nós estejamos firmes com o Senhor, porque Ele vai cuidar de nós, porque Ele vai guardar as nossas vidas. O povo de Israel peregrinou, foi 40 anos no deserto. Então, se essa pandemia durar 6 meses, se durar 1 ano, nós ainda estamos no lucro. Mas o importante é nós não deixarmos Jesus, nós perseverarmos, porque a nossa vitória, a promessa de Deus sobre as nossas vidas, ela também vem através da nossa perseverança. E eu vejo aqui uma coisa interessante. Jesus Cristo, Ele diz assim ao aleijado: teus pecados estão perdoados. E você sabe, querido, todas as vezes que eu escuto Jesus Cristo falando isso, que eu vejo na palavra de Deus, eu entendo uma coisa: o mais importante não foi a cura, o mais importante não foi esse homem sair daqui carregando a sua cama. O mais importante, meu irmão, é que perdão de pecados significa reconciliação com Deus. O mais importante, talvez, a gente materialmente falando, a gente fala assim: olha, o que aconteceu de importante da vida dele, quem sabe está ali andando. Não, querido. O mais importante que esse homem recebeu nesse dia não foi isso. O mais importante foi o perdão de pecados, porque o perdão de pecados reconcilia o homem com Deus. Isto é importante. Nós estamos em paz com o nosso Deus, nós estamos reconciliados com o nosso Deus. E aqui o texto diz assim: Jesus conhecendo os seus pensamentos. Você veja só que Deus, Ele conhece nós de uma tal forma, meu irmão, que Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que as pessoas que estão ao teu redor estão pensando, Ele conhece tudo a nosso respeito. Então Ele sabe da tua condição hoje, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe quais são os teus temores, Ele sabe quais são as tuas preocupações, Ele sabe qual é a tua ansiedade no dia de hoje. Então, por nós termos um Deus que tem tal conhecimento sobre as nossas vidas, queridos, uma das coisas que nós não podemos deixar é de andar com esse Deus, é de perseverar em estar na presença dEle, é de perseverar em buscar a presença do Senhor. Observe aqui no versículo 22, Jesus, porém conhecendo os seus pensamentos. Qual que é o Deus que nos conhece, que sabe até o que nós pensamos? Não há outro Deus, querido. Não existe outro Deus que pode nos conhecer dessa maneira, querido. Então eu tenho certeza, querido, que até mesmo antes de eu buscar, antes de eu orar, antes de eu clamar a Deus, Ele sabe da minha vida, Ele sabe da tua vida, Ele sabe tudo que está acontecendo na tua vida, querido. Ele já tem um plano para você. Mas uma coisa que o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você nessa noite: olha, persevera, permanece firme, permanece nos caminhos do Senhor, continua orando. Você ainda não viu a resposta, mas continue buscando em nome de Jesus. É isso que Deus quer ver em mim e em você, porque isso gera milagre. Quantas vezes será, querido, que eu e você não paramos de orar a respeito de alguma coisa, de buscar uma bênção, de buscar alguma coisa, e já estava próximo a nossa vitória, e nós desistimos? Que às vezes nós já estávamos a ponto de colocar a mão, de receber aquilo que nós estávamos buscando, e às vezes por nós acharmos que estava demorando, ou que não estava tendo resultado, ou que Deus não estava ouvindo a minha oração, eu desisti daquilo, querido, quando já estava bem próximo da minha vitória. Eu quero dizer para você nessa noite: o silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando na sua vida. Muitos momentos Deus não respondeu a orações. Até o próprio Jesus Cristo, quando estava lá no Getsemane: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice.
Deus não respondeu nada, e nem por isso Deus deixou de agir. Deus estava ouvindo tudo que ele estava falando, e Deus também está ouvindo tudo que você está falando. Deus sabe o que você está sentindo, Deus sabe o que está dentro do teu coração. Salmo 139 diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece ela todinha. Então eu não tenho motivo para desistir. Eu não tenho motivo para pensar, olha, eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu não tenho motivo para dizer, olha, eu acho que a minha oração não está chegando até o trono da graça. Meu irmão, se o teu pensamento chega ao trono da graça, você imagina a tua oração. Aleluia, glória a Deus. Então esse texto aqui que nós acabamos de ler, querido, ele fala para nós muito sobre perseverança. Ele fala muito para nós nos olharmos para a dificuldade, para nós olharmos os obstáculos que vão surgir ao nosso caminho. Ele fala para nós, queridos, olharmos para o nosso Deus e não olhar para a dificuldade que está diante de nós. E muitas das vezes é a fé, né? É a fé que vai nos levar a perseverar. Porque você veja bem, quando Josué chegou ali à frente daquelas muralhas, Deus falou para eles rodear ali a muralha. Não foi eles que derrubaram a muralha, mas foi um ato de fé. Foi um ato de fé circundar toda aquela cidade várias vezes. E aquela muralha tão larga, tão extensa, que havia casas construídas sobre aquela muralha. Então a perseverança ali, meu irmão, mostra que é fé. Aleluia. O que levou esses homens a subir ao telhado foi a fé. Foi a fé que não ia ser em vão. Já pensou se chegasse uma dúvida no coração deles ali? Mas gente, se a gente fizer esse esforço todo a subir no telhado e esse homem não ser curado? Você percebe que essas duas coisas andam juntas? Porque não há também perseverança sem fé, sem confiança. Essas duas coisas, duas virtudes, elas precisam estar reunidas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E valeu a pena. E eu quero dizer para você nessa noite, que se você perseverar, lá na frente você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena perseverar. Valeu a pena persistir. Valeu a pena o tempo que eu gastei em oração. Valeu o tempo que eu busquei. Porque Jesus Cristo, Ele não decepciona ninguém. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então só pela perseverança, sabe o que Jesus estava ensinando? Estava ensinando ali dentro daquela casa. Tinha ali fariseus, doutores da lei, e Jesus Cristo estava dando uma palestra ali dentro para esses homens. Jesus Cristo parou tudo que ele estava fazendo, sabe por quê? Porque alguém com fé, alguém perseverante, buscou a Ele naquele momento. E eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus quer que você chame a atenção dEle, que você atraia a atenção dEle sobre a tua vida. Ele vai ter prazer em parar o que Ele está fazendo, quando Ele perceber que um adorador está buscando Ele em espírito e em verdade. Não é possível, querido, que nós dias que nós estamos vivendo, ainda alguém possa duvidar dessa palavra. Ou alguém possa duvidar que aquilo que está escrito na palavra de Deus não vai acontecer, porque nós já estamos vendo acontecer. Então os dias, querido, que nós estamos vivendo, são dias para nós sermos fortalecidos na fé. São dias que nós precisamos aprender mais a perseverança. São dias que nós precisamos ser mais fortalecidos
em buscar a Deus, querido, porque tudo isso que nós estamos vendo, para quem lê a Bíblia, não tem novidade nenhuma, está previsto, não tem novidade. É só nós lermos a Bíblia que a gente vai ver que está registrado tudo, querido. Então, nesta noite eu digo para você, nós temos motivo para acreditar nessa palavra. Nós temos motivo para acreditar em Jesus Cristo, que é Ele que perdoa, é Ele que nos reconcilia com Deus e é Ele que cura. Aleluia! Olha o desfecho da história. Aquele que entrou sendo carregado, saiu levando a sua cama debaixo do braço. E é exatamente isso que Jesus Cristo quer fazer na tua vida. Que você não seja carregado, querido, mas que você tenha a liberdade, a capacidade de caminhar livremente na presença de Deus. Esse é o plano que Ele tem para a sua vida. É isso que Ele espera. Mas depende de nós. Você perceba que se esses homens ficassem lá fora, eles iam voltar com esse homem aleijado para casa. Eles conseguiram a cura porque eles buscaram. Eles conseguiram a cura porque eles perseveraram. Eles conseguiram a cura sobre a vida daquele homem porque eles fizeram o improvável. Talvez poucas pessoas fariam. Eu imagino as pessoas vendo ele subindo com aquele aleijado em cima do telhado. A pessoa deve falar: esses quatro estão ficando loucos. Se eles derrubarem esse aleijado daí, ele morre, é que acabou a história mesmo. Mas eles não temeram, queridos. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não temas. Não temas em buscar o teu Deus. Não temas em confiar no teu Deus. Não temas em ser perseverante na presença de Deus. Amém? É essa palavra que eu queria deixar para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, querido, Ele te ajude a compreender cada palavra desse texto e nos ensine a aplicar tudo isso que nós falamos hoje aqui em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu te aconselho nessa noite: persevere em oração, persevere em buscar. Não olhe para os obstáculos, não olhe para as dificuldades. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus espera de mim e de você, em nome de Jesus.